Ah, que Veja se chique. você concorda. Adriano Genovese, câncer de pâncreas. Só essa expressão já basta para me gelar a espinha. Eu sei que esse tipo de câncer é bastante mortal. E o nosso entrevistado de hoje teve que se haver em 2021, ainda na pandemia, com um câncer de pâncreas metastático. Eu conheci esse mineiro quando o diagnóstico e os caminhos que ele percorreu já tinham se tornado livro publicado por ele mesmo. O título é Uma História para Ser Contada. O que aprendi com o câncer, publicado em 2024. São duzentas e tantas páginas de um texto muito bem escrito, com tantas informações checadas e todas as fontes reveladas. Ele coloca seus sentimentos com clareza e delicadeza e entremeia o texto com os relatos dos profissionais de saúde que o apoiaram em sua jornada. Você pode comprar o livro diretamente com ele. Eu vou deixar o contato na descrição do episódio. Seja muito bem-vindo. Meu Ah, primeiro obrigado. menino, meu primeiro homem a ser entrevistado aqui. Fico muito feliz É, de estar aqui com você. Obrigada, Adriano. Obrigada pelo seu tempo. Se você fosse se apresentar, esta foi a minha apresentação de você. Como você se apresentaria? Adriano Genovez, 61 anos e meio, um cara que aproveita a vida em tudo que ela tem a oferecer, gosta muito de estudar, de viver, de conversar com as pessoas e de ser útil nos momentos possíveis da vida. Esse sou eu. Você esqueceu de falar que você é um homem muito disponível para o encontro. Sim. E olha só como que o universo ele conspira a favor, né? Ontem eu estava no hospital no qual eu estou fazendo tratamento agora, é o hospital oncológico aqui da minha cidade. Eu estava sentado Só aguardando um para pouquinho, pegar medicação. Adriano. Só um pouquinho, só um pouquinho. O Adriano é de Juiz de Fora, tá, galera? Eu não Ah, falei, nem ele. nem. Eu sou de X de Fora. Juiz Porque de Fora. porque os cariocas, né, falam que o pessoal de Juiz de Fora é carioca do Brejo. Então eu sou de X de Fora. Sim. Juiz de Fora. Então eu estava lá que ontem foi dia de eu só buscar medicação, que a minha consulta agora passou para cada 2 meses, né? Uhum. E eu estava falando que o universo ele conspira a favor, muitas vezes. Eu estava lá sentado, de repente veio uma pessoa correndo na minha direção, é a prima da minha esposa. E ela tinha recebido o diagnóstico de câncer de mama uns meses atrás, fez uma cirurgia e achou que estava tudo bem. E ela veio correndo, chorando, porque ela vai ter que fazer químio vermelha e a branca. E ela não estava se dando conta de suportar aquela situação. Aí Uhum. nós sentamos ali mesmo no corredor e conversamos um pouco sobre o assunto, né? Não resolveu o problema dela, mas ela saiu um pouco mais confortada. Então o universo vai proporcionando esses encontros, né? Uhum. É, você é espírita Sim. e estuda muito, que eu sei que você estuda. Ser espírita te ajuda nesse caminho? Olha, ser espírita não diminui a dor de ter o diagnóstico de um câncer metastático que não tem cura. Não diminui. Uhum. Também não diminui o medo de conviver com a doença. Ser espírita me ajuda a não me revoltar com a situação e não gastar energia nessa revolta, em Uhum. direcionar toda a energia que eu tenho para o meu tratamento. O Espiritismo me dá essa base, me dá a Uhum. base da certeza de que a vida ela continua além da vida física. Mas saber isso não diminui a dor de um câncer metastático, tá? Uhum. Você está falando já de uma coisa que eu ia te perguntar, da dor. Porque no meu caso, o câncer metastático dá dor, porque câncer no osso dói,
para quem não sabe. Você não tem câncer no osso, você tem tua metástase é no fígado. Você conseguiu a regressão total ou eu estou errada? Você está sem Não, nenhum fico ponto de certa. câncer, até onde eu Já, sei. É isso, né? já tem 2 anos que as minhas ressonâncias não apresentam nenhum tumor, tá? E eu tinha pâncreas, cabeça e cauda e 7 tumores no fígado, tá? E- Que coisa, né? Pois é, é uma coisa, né? Coisa. Contar um segredo aqui para você, não conta para ninguém. Conversando com a minha oncologista, ela falava comigo assim: olha, não pergunta como, não pergunta. Tá? Eu Você falei, então conta no tá. livro isso. Então eu não vou perguntar, tá? Eu não vou perguntar. Se você não quer, a gente não É, pergunta. é bem milagre mesmo, o teu caso, né, Adriano? Assim, enquanto espírita, a minha crença me leva a perceber e a entender que não é só as coisas materiais que influenciam num processo de tratamento. Assim como a gente cuida do corpo, eu entendo que se cuida do espírito. E como o corpo é uma somatização daquilo que o espírito traz, se eu receber um tratamento no plano espiritual que vá equacionar algumas questões espirituais, a sintomatização ela pode diminuir, tá? Uhum. E no meu caso específico, né, em função da minha crença, eu fiz um tratamento espiritual. O tratamento espiritual foi focado no espírito, não Sim. no corpo, tá? Uhum. Eu fiz esse tratamento. E eu acredito que isso, em conjunto com o tratamento da medicina convencional que eu fiz, os dois trabalhando junto, proporcionaram esse resultado. Agora, conta também que diz, diz você que você tem um câncer de pâncreas que é por conta de uma mutação num gene de câncer de mama. É isso? Eu entendi Sim, direito? o gene BRCA2, que é um dos genes que é responsável pela ocorrência do câncer de mama, ele também é responsável pela ocorrência do câncer de pâncreas. Não sabia. E só para você ter uma ideia, na família, por parte da minha mãe, até os meus tios tiveram câncer de mama, Ui, que é tá? raríssimo. É, alguns tios tiveram câncer de mama e outros tiveram câncer de pâncreas. Então, em consulta com a oncogeneticista, a gente fez um mapeamento genético e verificou-se que eu tenho essa mutação. Então, o meu câncer, ele é hereditário e genético, né? Porque todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário, né? Sim. Vou me explicar só mais um pouquinho. O câncer é genético porque todo câncer é uma mutação de célula, tá, gente? Para quem não entende, porque as células de câncer, elas são células rebeldes que crescem sem a gente mandar, elas, sem o nosso organismo ou o seu próprio funcionamento mandá-las crescer. Por isso que todo câncer é genético. Só Só mais um, parênteses. É, só mais um você parêntese aqui. faz. Só de 3 a 6% dos casos de pâncreas são hereditários. Os outros 90 e tantos por cento são ocasionais, são genéticos, né? Tá, Então tá. e para que eu pudesse tomar a medicação que eu tomo hoje, que é o Olaparib, além de ser hereditário, de ter a mutação no BRCA2, eu precisava apresentar uma boa resposta à oxaliplatina, que era Tá, uma das medicações do meu protocolo. Então, tinha que combinar essas duas possibilidades, variáveis, tá? E no meu entendi. caso, combinou, tá? E aí eu pude ir para medicação oral, né? E aí a gente agradece ao universo, porque o Adriano está aqui com a gente há 4 anos. O prognóstico dele era de 3 meses ou 6, não lembro.
mas era assim, pouquinho, e ele está aqui conosco até agora, e que Deus mantenha por muito tempo. É, o teu começo de doença foi pior do que você está agora. Você quer contar ou não? Vamos pular esse pedaço. Não, eu não tenho restrição de nada. Pode perguntar à vontade. Em, Você descobriu que você no- tinha câncer por conta do problema que você teve é, nas pernas, né? Da trombose nas foi pernas. no inicinho de agosto de 2021, eu senti fortes dores na panturrilha. Aí achei que tinha sido uma cãibra que eu senti à noite, aquela dor não passava. Eu estava de férias em casa, estava com aquela dor que não passava, não passava. E um dia eu senti uma forte dor nas costas. Estava sentado na sala assistindo televisão. E aquela dor não parava e eu procurei o atendimento hospitalar. Aí Hum, cheguei lá, fui diagnosticado com trombose venosa profunda dos membros inferiores. Aí me receitaram uma medicação oral, um Rivaroxabana de 30 miligramas, eu tomava dois por dia, e me orientaram para procurar o angiologista. Aí na hum, semana seguinte eu procurei o angiologista, ele confirmou a medicação, ia ser aquilo mesmo, tal, e pediu alguns exames, tá? Nesses exames ele constatou, além da trombose que eu tinha feito também um quadro de embolia pulmonar bilateral. E ele nossa, e você não assim estava sentindo nada? estava sentindo muita dificuldade para respirar. Hum, E ele olhou para mim e falou assim, eu tinha acabado de conhecê-lo, né? Ele falou comigo assim, olha, vou te falar uma coisa, era para você ter morrido sentado na sala da sua casa por causa da embolia pulmonar. Porque produziu muitas, como é que eu vou dizer, lesões no meu pulmão. Eu estava respirando com hum, muita dificuldade. E depois eu só vim entender que eu não morri porque eu pedalava. Então eu tinha uma capacidade aeróbica muito boa que conseguiu suportar as lesões. Aí ele, tudo bem. Aí no final de agosto, já medicado, eu comecei a repetir as tromboses. Eu comecei a fazer trombose de repetição. Muitas tromboses acontecendo ao mesmo tempo. hum, E aí eu procurei de novo atendimento hospitalar. E os médicos não estavam entendendo porque que com 60 miligramas de Rivaroxabana por dia, o meu corpo ainda estava produzindo trombo. Aí foram hum, pesquisar, fizeram um exame de sangue, mediram uma proteína que chama CA19, cujo valor padrão dela é abaixo de 34. A minha estava 4.630. E aí eles caminharam, porque essa proteína ela é característica de câncer de pâncreas. E aí que surgiu o diagnóstico de câncer de pâncreas. Foi nesse momento. Que aí já era dia 2 de setembro de 2021. tá um câncer na pandemia. Eu não tenho, quer dizer, eu tenho ideia porque eu continuei fazendo meu segmento durante a pandemia, né? O meu primeiro nódulo apareceu em 2022, né? Que eu tive diagnóstico em 23. Mas ali a gente já estava usando máscara dentro do hospital só em respeito aos outros pacientes, já tinha uma coisa de uma flexibilização, enfim. Em 2021 a gente ainda tomava muito mais cuidado para não ter Sim. Covid, né? E você ficou internado muito tempo, ou não? Não, fiquei internado pouco tempo, fiquei 15 dias hospitalizado. Tá. Foi o tempo Mas os, de receber o diagnóstico, colocar um catéter, e fazer a primeira químio. E aí tá. a médica me mandou para casa. Por conta da Covid, ou senão você teria ficado hospitalizado. Eu não sei te dizer se foi por conta da Covid ou por conta de não ter o que fazer, tá? Como assim não ter Eu- o que fazer? Sempre tem o que fazer. Nós tá, somos mas eu. paliativistas, né? Então, É melhor exatamente, explicar exatamente. isso. Não tem o que fazer, não. A gente é Não ter o que paliativista, sempre fazer, tem o que fazer. não ter o que fazer no hospital para me proporcionar um conforto Tá. melhor.
naquele Entendi, entendi. período que eu ainda tinha de sobrevida em casa, Tá. tá? Eu ainda não cheguei a tocar nesse assunto diretamente com a minha médica, tá? Porque eu acho que é Hum, uma coisa muito assim, ético da parte dela, tá? Ela não vai querer falar sobre isso. Mas eu uhum, penso que, em função do prognóstico de 3 meses, tá? Tanto que ela me passou 12 ciclos de quimioterapia iniciais, né, inicial, uhum. com a expectativa de eu fazer só 6, porque era a cada 15 dias. Então a expectativa dela era 6, Tá, tá? entendi. Aí eu brinco muito com ela, falo assim, alguma coisa deu errado no protocolo aí que eu não morri, tá? Continuo por aqui. Você bem que tentou, mas não conseguiu. Família, né? Você nessa história, se havendo com um prognóstico de 3 meses. Você tinha entendido isso? Você entendeu logo de cara? Não, não entendi. Que a- aconteceu um fenômeno muito interessante, né? Eu tinha consulta a cada 15 dias, né? E a cada consulta eu perguntava a mesma coisa para minha médica, assim, e agora é o último ciclo? Aí ela falava assim, não, Adriano, no seu caso, olha, não tem o último ciclo, tá? Então tá. Aí quando estava chegando perto da 12ª, do 12º ciclo, né? Eu ainda pergunto, mas esse é o último? Já está chegando? Ela, não, não tem. Você vai continuar fazendo, tal, porque a doença é assim, tal. Então eu demorei 3 meses. Eu sabia que eu tinha câncer, sabia da amplitude de um câncer metastático, mas eu não conseguia chegar na profundidade da gravidade do que eu estava passando. Para mim, na minha cabeça, eu ia ficar bem. Então, de setembro até dezembro, parece que eu fui encapsulado numa determinada cúpula, assim, para me proteger de pensamentos exteriores, de um luto antecipatório por parte das outras pessoas. Porque quando a gente recebe esse diagnóstico, quem está em volta antecipa a nossa morte, vive essa experiência. Só para você ter uma ideia, quando eu voltei para casa do hospital, eu moro no segundo andar, né? É um sobrado. A Uhum. minha irmã estava subindo a escada, ela começou a chorar no meio da escada e voltou. Ela não teve coragem de chegar até De na porta entrar. da sala da minha casa para me ver, porque para ela eu ia morrer, para minha mãe também. Para minha mãe eu ia morrer. Ela chorava copiosamente. Então, esse encapsulamento nesses 3 meses parece que foi uma providência para me proteger dessas vibrações prematuras de morte, né, antecipadas, e eu consegui recuperar alguma força para entender o que estava acontecendo e continuar vivendo. Uhum. E quando caiu a ficha, como foi para você? Você consegue Foi contar? legal, porque foi muito bacana, porque aí eu comecei a repetir as coisas que a médica falava comigo. Entendeu? Então, doutor, é isso, isso, tal. Então, é aquilo, aquilo, aquilo. Então, eu comecei, assim, não foi, assim, traumatizante, foi, assim, uma experiência que eu suportei muito bem. Tanto que quando eu fiz fisioterapia por muito tempo, por causa das pernas, que ficaram muito inchadas e Uhum. debilitadas, né, por causa das tromboses. Eu mal conseguia andar. E a minha fisioterapeuta, além de fisioterapeuta, ela é capelã hospitalar. Ah, que Então legal. ela lida muito com essa questão da espiritualidade. E a gente conversava muito sobre o morrer. E ela não entendia como que eu falava da morte com muita naturalidade. Então, quando caiu a ficha de tudo, eu entendi. Eu sabia que eu poderia morrer a qualquer momento, que meu corpo poderia morrer, mas eu continuei vivendo, tá? Não foi traumático para mim, como a gente vê algumas vezes a pessoa sendo destruída, desconstruída pelo diagnóstico, tá? Isso aí eu Hum. já vi algumas vezes acontecer e nas nossas rodas de conversa a gente vê isso acontecer. A pessoa chega assim
Claro que quando, né, eu estava internado, estávamos eu e a minha esposa lá no quarto, era noite, a hematologista chegou trazendo o resultado do exame de sangue, foi conversar com a gente. A informação deixou a gente sem chão nenhum, a gente não sabia o que fazer. Ela teve uma abordagem muito delicada, muito gentil, muito amorosa com a gente, muito preocupada, entregou a notícia de uma forma muito carinhosa e saiu do quarto, né? Interessante que ela chegou na Eles porta do fazem. quarto. Quando ela chegou na porta do quarto e abriu, ela olhou para trás e falou assim: Vocês vão ficar bem? Ela sabia que a gente não ia ficar bem, né? Se por acaso Uhum. eu chorar, vocês não reparem não que quando eu revisito essas histórias eu fico emotivo. Então ela saiu do quarto, né? E eu sentei lá com a minha esposa, ela deitou a minha cabeça no colo dela e nós ficamos ali. Tá? Não bateu um desespero, né? Eu que falei com ela na hora assim, olha, tinha pouco tempo que a gente estava se relacionando, né? Aí eu falei com ela assim, Hum. olha, eu sei o que que é um câncer, porque minha mãe já teve câncer, meu pai teve câncer, então eu sei o que que é. Se você quiser, eu ainda falei com ela assim, ó, se você quiser meter o pé e sair fora, eu vou entender, né? Não é, Aí ela falou comigo que estava ali, ia continuar ali, e a gente ia passar por isso junto. Tá? Eu querida? acho que são essas coisas, né? Essa presença é que anima a gente a continuar. Então, quando caiu a Sim. ficha lá em dezembro de 2021, eu sabia que eu tinha ao meu lado pessoas para me dar o suporte que eu precisasse, independente de como a situação iria evoluir. Quando bateu um luto, fiquei triste, mal pra caramba. Você teve um momento do luto? Teve, teve. Se você não vai acreditar, foi o dia que eu vendi minha bicicleta. Claro que eu vou acreditar. Esse foi Como eu não vou assim. acreditar? Claro que eu vou acreditar. Eu tava dando uma aula o semestre passado para minha oncogeneticista, que ela é coordenadora da cadeira de cuidados paliativos de uma universidade aqui da minha cidade, né? Uhum. E todo período ela me chama para bater um papo lá com os alunos. E um deles me perguntou nessa aula, foi uma pergunta que eu nunca tinha recebido, ele falou assim: qual foi o pior momento da sua trajetória? Eu falei assim: o dia que eu vendi minha bicicleta. Porque naquele dia eu sabia que eu não ia comprar outra. Porque tomando um anticoagulante eu não vou me atrever a andar de mountain bike nas estradas de terra aqui de Minas, que não são nada planas, né? Aí nesse dia eu lembro que eu subi de volta para minha casa, aqui para o meu apartamento, a minha esposa sentou na sala e de novo eu deitei no colo dela e chorei, tá? Esse dia foi assim difícil para mim. Até eu fico triste. Mas É. agora você corre. Agora eu pedalo aqui no terraço da minha casa. Eu comprei uma Ah, você bicicleta está para pedalando no pedal. terraço já? Tá? Eu não posso pedalar na rua, mas eu posso pedalar dentro de casa. E eu corro, né? Que bom, Eu você pedalo corre, isso eu e sei que você corro. faz. É. Você está correndo, já vai correr meia maratona já ou não? Ainda não. Ah, quem sou eu, tadinho? Eu corro no máximo 10 quilômetros. 10 quilômetros dá para levar Coisa bem, mas pouca, gente, 10 quilômetros, é pouca coisa. Dá para ir no meu hospital correndo. porque meia maratona são 21, né? Então fica mais difícil. Dobro. Ah, já você chega lá que te conheço de algum lugar. Conta, você já passou por todo esse roteiro ruim, vamos dizer assim? Conta a vida agora, que você já descobriu, está no Laparibe. A vida é tranquila? Não. Olha, a vida é muito tranquila, tá? Muito tranquila. A única coisa que me incomoda um pouquinho é o estresse da medicação que eu preciso pegar todo mês. Porque o Alaparib é uma medicação cara, não é Tá. barato. Custa na faixa de 18 mil a caixa. Nossa. Eu gasto duas por mês, tá? E por enquanto meu plano está fornecendo.
Tá. Então, todo mês tem esse estresse, mas tirando isso, né? E de vez em quando eu falo que o universo conspira a favor, eu vou usar esse termo muitas vezes, porque de vez em quando alguém me doa uma caixa, duas, e Ai, eu que vou delícia. fazendo aqui uma reserva, né? Porque caso o convênio suspenda, dá tempo de eu entrar no SUS para pedir e tal, e assim por diante, Mas o SUS já né? fornece o Laparibe? Assim, o SUS tem algumas coisas muito interessantes, Porque né? isso foi uma pergunta. Deixa eu contar aqui. O Adriano, como a gente se conhece e se conversa, teve uma hora que teve exatamente essa mudança de clínica que ele comentou aqui. Ele me perguntou sobre o SUS e tal. E eu falei para ele, Adriano, confere se a sua medicação está no SUS, porque senão você vai ficar no mato sem cachorro. Porque aí Olha só, até judicializar e é, o troço chegar é um par de ouriço. o SUS ele fornece o Olaparibe para Isso. pacientes mutados BRCA2 que têm câncer de mama e ovário, só. Para quem tem Só. câncer de pâncreas, não. Não, Mesmo que seja mutado BRCA2, entendeu? entendi. Então ele já fornece para algum caso, mas não fornece para pâncreas. Cara, isso eu fico tão brava, mas eu fico tão brava. É, faz Ah, parte. isso é Né? um troço É que me igual, por deixa. exemplo, agora saiu uma lei que pacientes de câncer de mama e ovário têm direito a sair para fazer exame médicos, né, e laboratoriais do trabalho, e esse dia não pode ser descontado. Acho que até 5 dias por ano, um negócio assim. Mas para quem tem outro tipo de câncer, não pode. Só para esse tipo. Então, É assim, só para mama e ovário, nem é, próstata, não, próstata é ruim. nem próstata. Porque assim, Né? eu tô perguntando porque são os três cânceres mais frequentes na população. Aí Então o vá, cara faz uma lei assim estranha que a gente não gosta. Por que que para todo paciente oncológico não pode ter esse direito? com 700 mil casos por ano de câncer. Eles criam umas segmentações assim loucas, assim que a gente não entende. A Então, mas Conitec assim, aprova. na hora que você falou isso, eu pensei assim, são mais ou menos uns 700 mil casos de câncer por ano, contando todos os tipos, eu acho. Precisa conferir no INCA, depois eu confiro e ponho aqui no, na legenda. Mas assim, realmente não faz sentido nenhum você fazer uma lei para quem tem mama e ovário poder sair do trabalho e os outros não. É, mas a gente vai caminhando, né? Vai Mas tentando de você alguma voltou ao forma trabalho, né, vencer. Adriano? Você está Isso trabalhando. aí, isso aí também é outra história engraçada, né? Porque foi em setembro de 2024. Uhum, Eu liguei para o INSS, né? sim. Aí liguei e falei assim, eu quero fazer um pedido de alta, né? Aí o atendente falou assim, como assim, senhor? Eu não estou entendendo. Você tava no auxílio doença, que não é auxílio Tava no doença. auxílio doença, né? Aí o atendente falou assim, como assim, senhor? Eu não estou entendendo. O senhor tem câncer de pâncreas e quer fazer um pedido de alta? Eu falei assim, quero fazer um pedido de alta, né? Aí ele agendou a perícia. E eu tive que levar na perícia uma declaração da minha médica, um Uhum. relatório falando que eu podia voltar a trabalhar. E o Ah, que sacrifício, legal. e o sacrifício maior foi convencer o médico da empresa que eu podia voltar a trabalhar. Então, assim, eu fui contra, assim, a correnteza, né? Porque, na verdade, todo mundo quer ficar afastado em casa. E além do mais, se eu recebendo pelo INSS, como eu recebia, eu não tinha desconto de imposto de renda, porque o governo não desconta. E voltando a trabalhar, eu ia Não. pagar imposto de renda. Então tem dessas coisas, tá? Mas eu voltei porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de produzir. E na minha área, que é TI, eu tenho muita coisa para eu fazer. Eu já Uhum. estava enjoado de ficar em casa, já tinha 3 anos que eu estava em casa.
Uhum. Aí eu voltei, estou trabalhando normalmente e tal. Tive que negociar com a minha médica durante um ano para poder voltar a trabalhar. Eu comecei a conversar com ela um ano antes. Ela, porque assim, eu tenho sangue italiano, né? Então eu acabo me envolvendo em algumas questões que não são muito problema meu, mas eu acabo me envolvendo. Aí eu tive que prometer para ela que eu ia ficar quietinho no meu canto, não ia fazer nada, tal, ia só fazer o meu trabalho, não ia me envolver em nada, porque o clima empresarial às vezes ele é muito hostil, né? E acaba envolvendo a gente nessa hostilidade, nessas questões. Eu falei assim, não, tá tranquilo. E eu estou conseguindo, por incrível que pareça, tenho ficado quietinho no meu canto, não estou entrando em confusão, não. Mais ou menos, porque assim, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Ele está quietinho no canto dele, na empresa, mas ele é voluntário no Oncoguia, ele organiza congresso de cuidados paliativos, ele corre, ele faz a corrida no final de semana, ele cuida, é neta ou é sobrinha? Afiliada, Cuida da afilhada, que de vez em quando tá pulando ali atrás dele, deve ter um sofá, é, qualquer coisa. Aí a gente está se encontrando lá nas rodas de conversa, de repente você vê uma criança pulando atrás do Adriano, assim. não sei se vai dar para você ver aqui, ó. Ai, que Levei ela fofa para a ela na primeira corrida! corrida dela. Ela foi na primeira corrida. Mas foi uma Linda. coisa assim, a coisa mais. E eu lá chorando na linha de chegada, uma corrida de 50 metros. E eu me emocionei assim. Sabe, Lúcia, é isso que faz a vida valer a pena. Não é É, nem o remédio que eu tomo. É estar ali naquele momento, esperando ela chegar, com aquelas bochechinhas trincadas de fazer força para correr. E a primeira, ela me deu um abraço quando ela chegou. E um dia antes ela me falou assim: Ô Niano, e se eu cair na hora que eu correr? Eu falei assim: se você cair, você levanta e continua correndo. Porque ninguém tem que chegar na frente. Você só tem que chegar, tá? Aí ela ficou feliz, aí ela foi lá pegar a medalha dela, pegou medalha, ficou, nossa, então são essas coisas, esses momentos que fazem por um instante, a gente esquecer que tem um câncer metastático, sim, sim, tá? sim, Naqueles, sim. assim, 50 metros que eu estava ali, que não durou nem um minuto contado no relógio, cujo meu foco ficou nela, aí eu pude esquecer isso. E outra coisa, ela nasceu no dia que eu recebi o meu diagnóstico. Nossa, eu não No sabia. dia. É, algumas coisas eu ainda não contei na roda de conversa, entendeu? E eu Mas tinha porque a ficado. gente tem que dar lugar para as outras pessoas falarem, É, né? Não é terapia. exato. E eu fiquei 3 meses sem ir na casa da minha sogra. E ela mora em frente à casa da minha sogra. Uhum, E a mãe dela, como estava na pandemia, só mostrava ela da sacada para as pessoas. Então ninguém nunca tinha pegado, nunca tinha chegado muito perto por causa da pandemia. uhum. E como eu estava muito debilitado, eu fiquei 3 meses sem ir lá. No dia que eu fui, a mãe dela levou ela e colocou no meu colo. Fofa, que fofa. É. Nossa. Aí eu, assim, eu olhei, né, para aquela criança, assim, eu todo desajeitado para segurar, assim, né? Aí eu só pensei assim, você está começando a viver e eu estou começando a morrer. Ainda bem que eu estava errado, né? Não morri, né? Na Mas verdade, a assim, gente sempre está começando a morrer, né, Adriano? a Que gente é uma desde coisa quando que a gente nasce, né? aprende com essa doença, que a gente está É. começando a morrer todo santo dia. Eu, você e todo mundo. Então, assim, são essas coisas que valem a pena, Lúcia, esses encontros que o destino põe na vida da gente, né? E ontem eu tive lá, né, na casa da minha sogra, né? Aí ela veio assim correndo pro meu lado que ela tem um amor por mim que é uma coisa inexplicável, tá? Ela me abraçou e falou assim: Niana, eu vou para sua casa hoje?
Eu falei assim: não, você vai para minha casa na sexta-feira, que é o dia que você dorme lá. Ah, Aham. então tá. Então, quando eu chego sexta-feira lá, ela já está com a mochilinha nas costas, Bonitinho. esperando eu chegar para ela vir dormir aqui na minha casa. Ela passa o Tá? final de semana com vocês? Não. Não, só Fica de só. sexta para sábado. Aí a gente leva sábado de tarde no shopping, dá uma volta e depois entrega, Você né? dá um vale Devolve. night para a mãe e para o pai. É, porque, né, eles precisam também, né? Sim, Isso aí é não, outra eu tô falando. história. É um vale A gente night, conta né? outro É um dia. vale night. Vai É. aí. É. É, você se sente um doente crônico? Não, não. Apesar de toda manhã eu acordar e lembrar que eu tenho câncer porque eu tenho que tomar meu remédio de manhã, apesar da minha neuropatia periférica estar aqui nos meus pés, ela corre comigo, tá? É uma grande companheira, né? Mas eu não me sinto um doente crônico. Eu não me, assim, eu não sei se é uma crise de identidade, mas eu não me identifico como uma pessoa com câncer. Eu não sinto o estigma da doença no meu corpo. Eu não sei como psicologicamente isso seria explicado. Isso já foi pauta de conversa muitas vezes com a psicóloga que me atendia na clínica. Eu falava com ela assim: eu não sinto esse peso. Eu não me identifico com aquele corpo destruído pela doença. Eu não me identifico com isso. Mesmo quando eu estava debilitado e não podia andar por causa da perna e nem respirar por causa do pulmão, não sei psicologicamente como funciona, tá? Mas eu não me sinto uma pessoa doente, tá? Apesar de saber que eu tenho a doença. Mas você se sente paliativo? Não, também. Sinto e já até questionei isso algumas vezes com a equipe médica, porque depois que passou a crise, que foi mais Uhum, ou menos um ano e meio, a equipe, em função da minha melhora física, ela se dissolveu. Então, hoje, eu participo da roda de conversa, além do ambiente que eu gosto, mas é para ter um contato com um psicólogo, entendeu? uhum. Eu tenho uma nutricionista online que atende gratuitamente, então quando eu preciso eu converso com ela. Então eu tentei remontar a minha equipe, mas eu sou um paciente em cuidados paliativos, sim, tá? Tá, Eu me tá. vejo assim e reclamo por não ter a minha equipe, tá? Apesar de fisicamente eu Mas você estar, não tem equipe porque no teu tratamento a equipe ficaria no hospital, é isso? Ou não? sim, Ou na é, clínica, sei lá, não sei. no hospital que eu trato hoje, que hoje eu já não trato mais na clínica, né? O hospital ele não tem uma equipe para atender a demandas do paciente nessa situação. Tem a Tá, equipe para atender a demanda do paciente em fase terminal, o que não é o meu caso, é o nosso caso. Tá certo. tá? Uhum, uhum, uhum. Então, para o meu caso, não, você está bem, você não precisa, tchau, um abraço. Aí, mas pelo teu plano você conseguiria montar essa equipe, não? Ah, conseguiria com alguns profissionais isolados, né? Tá, Poderia. tá, Uhum. Mas entendi. isso, Mas assim, é porque. as rodas de conversa que eu participo já supre essa falta, Uhum, né? entendi, entendi. E ser voluntário do Oncoguia? É bacana? Como é? É bacana. É muito bom ser voluntário do Oncoguia. Isso traz para a gente uma responsabilidade maior no trato com as pessoas que precisam do nosso apoio, tá? Uhum. Porque eu falar só pelo Adriano é uma coisa. Mas eu mostrar o meu crachá de voluntário do Oncoguia e falar pelo Oncoguia, aí é diferente, tá? Por exemplo, nos Uhum. meus simpósios, o Oncoguia é um patrocinador institucional. Aparece Tá, a logo,
do Oncoguia lá, porque eu sempre faço contato com eles, então eu peço autorização para colocar, tal. Então eu levo o Oncoguia para onde eu vou, tá? Então é Uhum, muito bom ser voluntário do Oncoguia, além do espaço de crescimento e aprendizado que a gente tem nos grupos de conversa lá, que o tá. Oncoguia proporciona para gente. Como que é? Tem uma rotina? Como que você só se candidata e entra? Como que Não, funciona lá? eu me candidatei, esperei mais ou menos um ano para ser convidado para uma entrevista, Uhum, tá? Aí participei da entrevista, fui aprovado. O meu voluntariado chama Rede Mais, né? Que lá tem uhum, vários tipos de voluntariado. E a gente tem encontros bimestrais, assim, para escutar uma palestra, o voluntariado todo se reúne e tal. Então tem esses encontros e tem algumas orientações também, tá? Não é tá. só pegar o crachá e ir embora, tá? Uhum, E essas palestras, elas contam como presença também, né? Para saber se o tá, ano que vem eles vão renovar meu contrato ou não, né? Porque a gente faz um contrato com o Correio, né? Um termo de tá. voluntariado, né? Que legal, que legal. É, É. porque na Casa Lavanda eu sou voluntária, mas o contrato você participa do grupo de comunicação. E aí no grupo de comunicação a gente faz X, Y, Z e pronto, né? Uhum. E tem lá uma coordenadora que ativa a gente, né? Aham. Não tem um contrato de voluntariado, assim, não é Não, tem, tão. tem o termo de voluntariado que eu tenho que assinar todo ano, tal. Aí chega o kit aqui na minha casa com crachá, camisa, caneca do Guia, essas coisas. Eu tenho que participar das reuniões também. Eu queria fazer alguma coisa, né? Tanto que a ideia do livro foi dela. E ela falava comigo assim, Adriano, a sua história tem que ser contada para alguém. As pessoas precisam saber da sua história. Aí eu escrevi o livro, por isso que chama Uma História para Ser Contada, de tanto que ela me perturbou. Aí eu conversando com ela, com a Dani, eu falei, "Sô, Dani, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que que é ainda. Pensar, pensa em alguma coisa, né, tal." Aí me veio a ideia, falei assim, eu vou fazer um simpósio de oncologia e cuidados paliativos aqui na cidade. Eu não tinha a menor ideia do que era isso. Eu não tinha um centavo para fazer, né? Aí, quando eu tive a ideia, na consulta que eu ainda estava na clínica, aí eu conversei com a minha médica. Falei assim, doutora, eu tô querendo fazer isso assim, 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 assim. Se eu te chamar para fazer uma palestra, você vai? Ela, vou. Eu falei assim, então esse é o caminho. Aí ela já me apresentou a uma outra médica na clínica, que também era diretora na Unimed aqui de Juiz de Fora. Aí a minha fisioterapeuta agendou uma reunião na Unimed, eu fui lá conversar com o diretor da Unimed de Juiz de Fora. Falei assim, olha, eu tenho essa proposta aqui, assim, 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 assim. Até então ele não me conhecia. Aí estava ele, o cara de marketing e essa médica da clínica que eu tinha sido apresentado para ela. Aí eu falei, então a minha ideia é essa. Aí ele fez uma pergunta para mim assim, mas por que que você quer fazer isso? Eu falei assim, porque eu sou paciente de câncer, recebi o diagnóstico de câncer de pâncreas metastático, assim, 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 e eu percebo que está faltando informação, e eu quero fazer isso. Aí contei um pouquinho da minha história, muito rápido. Ele não falou nada comigo, ele só olhou para outra médica e falou assim: Isso aí que ele está falando é verdade? Ou seja, o que que ele está fazendo aqui? Aí ela falou com ele assim: É sim, doutor, e a gente precisa cuidar do Adriano com muito carinho. Aí ele olhou para o cara de marketing e falou assim: Faz tudo que o Adriano quiser, que esse ano a gente vai patrocinar o simpósio dele. Entendeu? Ah, assim aconteceu o primeiro simpósio, entendeu? Então, de novo, o universo vai conspirando. E aí veio, aí no segundo, a clínica já abraçou a ideia. Uhum. O terceiro também, e hoje eu já estava trocando algumas mensagens com a clínica para a gente fazer uma reunião quarta-feira que vem para tratar do quarto simpósio, que esse ano vai ter como tema o paciente como protagonista. Bebê, que confusão. É, que confusão. Você vai ver só o que que eu vou arrumar, Que tá? confusão. Posso falar?
Quero ir falar de SUS. É, a gente quer convidar algumas pessoas, tá? Susto, susto, falar de susto. Ah, que Esse, susto. que eu já falei sobre tecnologia, já falei sobre vários temas, né? Então, Uhum. esse ano sobrou o paciente como protagonista. E a gente vai fazer, tá? Eu já estou correndo atrás de espaço, eu sou pidão, entendeu? Eu vou pedindo, porque dinheiro eu não tenho, não. É, né? O dinheiro a gente não tem, É, mas a gente faz. E a não ganha clínica, dinheiro com isso também, apesar de né? não, apesar de não ser mais paciente da clínica, a Uhum. clínica já falou que vai fazer, então esse ano já está certo. Tá? Eu só estou Ah, tentando que legal. agora um espaço gratuito, algumas coisas, eles correm atrás de patrocínio, tem laboratório que manda dinheiro, manda kit, manda um monte de coisa, então a gente dá uns pulos e faz, Dá uns tá? Então, pulinhos e faz. então Muito assim, bem. isso é uma das coisas que me move, tá? Uhum. Me ajuda a me movimentar. A afilhada, o simpósio, o que mais te move? Terceira edição do livro. Porque as coisas vão acontecendo na minha vida, né? Então agora é a terceira edição. Eu já estou trabalhando nos capítulos que vão integrar a terceira edição do livro. Você Tá? muda Porque, cada edição, os capítulos? não, eu adiciono capítulos, tá? Você vai Porque, pondo mais um pouquinho. É, porque andou mais um é, pouquinho a sua história, né? Faz porque sentido. a primeira edição foi o primeiro ano, tá? Tá. Só o primeiro ano. A segunda foi o segundo e o terceiro ano. E É a que eu agora, tenho no aqui. quarto ano, já aconteceram algumas coisas. Teve a primeira corrida, teve a mudança de clínica para hospital, tá? Então a gente vai colocando essas histórias Teve o para falecimento mostrar da que sua mãe, que foi muito importante na sua te- vida. teve isso, que foi a minha primeira briga com os cuidados paliativos foi durante a internação da minha mãe. Porque o médico que estava atendendo ela, o pneumologista, ele é contra cuidados paliativos. Sim, Como assim? Sabe qual que foi a pergunta que eu fiz para ele no corredor? Falei com ele assim: se a sua mãe tiver uma metástase óssea, você vai dar dipirona para ela para controlar a dor? Ele, não. Eu falei assim: então não dá para mim também, não. Dá morfina para ela. A conversa foi nesse nível. queria dar E só morfina para sua mãe? não queria, não queria. E ela estava com metástase óssea, Lúcia, com câncer de mama, pulmão, pleura e óssea, Gente, tá? não! E ele não queria prescrever morfina. Ah, mas só que ele deu tanto azar que você sabe que eu não entro em confusão. Ele Você deu tanto entrou. azar que em outubro do ano passado eu fui convidado para fazer uma palestra na Semana dos Cuidados Paliativos no hospital que a minha mãe estava internada. Entendi. Então eu conheci toda a equipe de cuidados paliativos do hospital. Desde o diretor, a enfermagem, eu conhecia todo mundo que. Porque a minha mãe ela teve dois momentos de internação. No Tá. primeiro momento, a pneumologista que atendeu, ela era a favor. Então eu Uhum, conversei com ela, falei assim, você pode acionar a equipe de cuidados paliativos para proporcionar um conforto maior para ela, tal, papapá, na mesma hora. E uhum. todo, e todo, e todo o pessoal que entrava no quarto falava assim: olha, a senhora que é a mãe do Adriano, a gente conhece ele e tal. Aí quando eu ia visitar ela, eu falei assim: ô meu filho, todo mundo te conhece? O que que é isso? Eu falei: não, mãe, eu explicava. Esse médico foi no segundo momento de internação, que foi umas 2 semanas depois que ela teve alta, ela voltou para o hospital e ele era contra. E ele não acionou a equipe. Não, e a equipe falava comigo assim: Adriano, a gente só pode ir se ele chamar. A gente não pode ir se ele não chamar. Aí eu falei com eles assim: esse ano vocês vão convidar de novo para eu fazer palestra aqui? Porque se eles convidarem, eu vou falar sobre isso. E a sua mãe não teve acesso a cuidados paliativos? Então, Na segunda internação, não. e A você não gente, podia trocar esse médico?
Podia, mas não deu tempo. Eu protocolei uma reclamação na ouvidoria do hospital, pedindo a substituição e coloquei na minha justificativa assim, é, manejo inadequado da dor do paciente por parte do médico responsável. Não sei para onde que foi essa queixa, se vai para algum lugar, mas lá eu fiz questão de colocar isso. Só que aí, quando a ouvidoria entrou no circuito, que foi, eu protocolei num dia, no outro dia a ouvidoria esteve no quarto e naquela noite ela faleceu. Aí não deu Ah, tempo de fazer nada, tá? Então, assim, a gente passa por isso. Então, assim, comigo deu muito certo, eu tive o amparo, tudo, mas com ela a gente já viu que não dá, entendeu? Então tem essas coisas. E isso tem. aí mexe muito com a gente, né? A gente sabe que, né? E ela, Mexe. assim, a gente não falava com ela, assim, abertamente, né? Mas ela sabia o que ela tinha. E ela falou com a gente, assim, até o momento que ela estava à luz, ela falou assim, eu não quero ser entubada e não quero ir para UTI. Falei assim, então a senhora vai ficar no quarto. Eles vão ter que se resolver aqui no quarto, tá? Ela só não veio para casa porque ela não aguentava o percurso do hospital aqui em casa, mesmo de ambulância. Não dava. Tá. Então, ele me deixou no quarto e foi assim, foi uma cena muito bonita a parte do falecimento dela, porque estavam a minha irmã e a minha sobrinha no Uhum. quarto, isso era à noite já. E eles ficavam olhando para ela para ver se a barriguinha estava mexendo, se ela estava respirando, porque ela já estava sob efeito de morfina, né? Que no, depois dessa conversa o médico deu a morfina, tá? Ele Prescreveu. Depois que eu coloquei a mãe dele no meio da história, aí ele prescreveu a morfina. Uhum. Aí, de repente, a barriguinha dela parou de mexer. Uhum. Aí a minha irmã olhou para minha sobrinha e falou assim: vamos esperar um pouquinho, não vamos chamar a enfermeira, não. Aí esperaram uns minutinhos, aí chamaram a enfermeira falou assim: olha, ela ainda tem um pulso muito leve. Ela já está falecendo, mas ela tem um pulso muito leve. Você quer que leve para a UTI? Não. Aí a Uhum. enfermeira falou assim: então eu vou sair do quarto e vocês me chamam quando vocês quiserem. Aí elas esperaram mais algum tempo, coisa de meia hora no máximo. Aí chamaram a enfermeira, que aí chamou o médico e confirmou o óbito. Então foi assim uma coisa muito assim leve para minha Uhum. mãe, tá nesse aspecto, né? Assim, é doido isso, né? Porque a gente assistir a morte de alguém é, é dolorido, mas tem uma parte que é um encerramento, é como se fechasse uma história, né, Adriano? E a gente, momentos antes desse fato, né? A gente conversou muito com ela, com a minha mãe. Ela já estava inconsciente, né? Uhum. Aí eu, pelo menos, eu parei ao lado da cama dela e falei assim, mãe, a sua missão está completa, está cumprida. Nós já casamos, nós já separamos, já temos os nossos empregos, as nossas vidas. Vai em paz. Sim. Porque a gente sabia que o sofrimento físico ali poderia ser muito danoso para ela. Então era um momento dela ir descansar. Então a gente teve essa conversa. Os três filhos tiveram em momentos diferentes essa conversa com ela. Olha que Para que legal. Todo não foi mundo teve a mesma conversa. todo mundo teve a mesma conversa com ela. Aí Legal, que assim legal. teve um momento lá de lucidez que ela falou assim: seu pai esteve aqui, eu queria ir com ele, ele não me levou. Meu pai já é falecido há mais de 40 anos, né? Aí eu falei assim: não, mãe, ele só foi resolver umas coisas, daqui a pouco ele volta e você vai com ele. Então a conversa já estava nesse nível, entendeu? Já estava É, a viagem. já estava, eu não sei se era morfina, não sei o que que era, mas ela já estava nesse nível. Então, lidar com essa situação, tirando o fato dos cuidados paliativos, que o médico era relutante, foi para a gente assim uma experiência de muito crescimento, tá?
Não foi uma experiência fácil, porque a morte de uma mãe nunca é fácil, Não, né? não é. Mas foi um momento de muito crescimento para todos nós, né? E momentos difíceis, porque teve um episódio comigo, antes dela começar a tomar morfina, ela já estava hospitalizada, né? Uhum. Aí ela pegou a minha mão, colocou no abdômen dela e falou comigo assim, com a voz bem embargada, falou assim: tira isso de mim, tira. Só que não dava para tirar, né? Aí assim, é bem assim, difícil, né? Mas não dá para fazer. É duro. É É. duro, é duro, é duro, é duro. É muito duro. Ver mãe morrer, não fácil, não fácil, não fácil. Eu tô aqui quase chorando, que tô lembrando da minha. É... Adriano, alguém já te chamou de guerreiro? Não, Lutador? Vencedor? não, nem. Olha, é uma coisa que eu não falo, é a tal da frase eu venci o câncer. Eu não falo isso, mas de jeito nenhum. Apesar dos meus exames estar com zero de detecção de tumor já há 2 anos, O eu CA não falo. 19,9 também não aparece mais, tá tudo Você certo, a 19,9 fica em 11, 12, tá tudo entendeu? perfeito. Tudo perfeito, exame de imagem, ressonância, tomografia, tudo bem, eu corro, eu vivo, entendeu? Tenho, você falando de espiritualidade, né? E dessa Uhum. coisa de vencer, né? Tem um padre aqui na minha cidade, eu sou espírita, mas tem um padre aqui que a minha esposa ela é muito católica. Então, um Sei. domingo eu tenho que acordar às 6 horas da manhã para levar ela na missa das 7 e assistir a missa. Eu não Oh, participo dos ritos, mas eu sento lá e assisto. você Toda, assiste. toda terça-feira tem uma missa aqui na minha cidade que chama Missa do Impossível. Uhum. E essa missa ela reúne assim para mais de 2.000 pessoas, Nossa. tá? É um galpão imenso, é uma missa diferente, tá? Uhum. E acabou que, por conta dela, eu virei amigo do padre. E Da quando missa ele do me impossível. É da missa do impossível. E quando ele me encontra, ele me abraça, fala assim, ô meu amigo espírita, vem cá, tal. Ele me Que conhece como bom. meu amigo espírita. Quando eu lancei a primeira edição do livro, eu levei um livro para ele, Uhum. tá? Aí fui lá, ele estava lá na igreja dele, na paróquia dele, aqui, padre, vim trazer um livro para você. Aí ele olhou para mim e falou assim, que bom que você está curado, né? Aí na minha inocência, eu falei com ele assim, padre, câncer metastático não tem Não cura. tem cura. Aí sabe o que que ele respondeu para mim? Deus não faz milagre pela metade. Isso que ele falou comigo, tá? Então, Ele não está errado. olha a importância da espiritualidade. Não estou falando de religiosidade, não. Não estou falando de espírita, de Eu sei, eu católico. sei, eu sei. Olha a importância da espiritualidade na vida da gente. Olha que vibração que eu recebi daquele homem no momento que ele tinha certeza de que o Deus dele não faz uma obra pela metade, independente de onde o outro filho dele esteja, tá? É verdade. Então, assim, isso assim, por isso que eu te falei que tem um tratamento do lado espiritual, que não é o tratamento religioso, é o tratamento espiritual. E tem também o tratamento físico. Então, isso tudo junto nos ajuda a buscar uma vida mais saudável, Uhum. mas Uhum. sem a Uhum. ostentação do eu venci. Porque Você no acha, o final, eu venci uma ostentação, é isso? Você falou, eu eu, entendi direito? eu acho que é uma ostentação. Sabe por quê? Que é? Porque no final, o corpo morre. Uhum. Morre o corpo.
E se eu não acreditar que alguma coisa sobrevive à morte desse corpo e continua a sua jornada, Uhum. a minha trajetória vai ser em vão. Por quê? Ué, porque vai, se tudo acaba com a morte do corpo, se não sobra nada que continua a jornada, mantendo a consciência, né? Se eu for só materialista, tá? O Hum. materialista acredita que morreu o corpo, acabou. Não sobrou nada. Inclusive a consciência, acaba tudo com a morte do corpo. O Uhum. Uhum. espiritualista não, ele acredita que o corpo morre, mas a alma, o espírito, seja lá o que for, continua. Vai para o céu, vai para o inferno, vai para algum lugar, mas continua. Uhum. Uhum. Então, se eu, enquanto espiritualista, não acreditar nisso, O que você viveu entre nascer e morrer não tem é em vão. significado. Não tem significado, porque vai acabar com a morte. Mas como eu acredito que a morte não é o fim, vale a pena passar por tudo e continuar a vida. Bom, eu conseguiria fazer uma conversa com você que iria durar muitas horas sobre sobre isso, exatamente porque eu acredito, independentemente de qual é a religiosidade, qual é a crença, etc., eu acredito que toda vida, entre nascer e morrer, tem um significado e é especial. Isso é uma crença em mim, assim, fundante. Sim, eu também penso assim. Eu penso assim porque eu sei que depois da morte do corpo, uma parte minha vai continuar existindo, tá? Então, a minha discussão começaria aí, mas enfim, eu Eu acho que sei. isso não cabe. Não cabe a Aham. discussão. Pois é. É, mas eu achei interessante esse teu conceito de que vencer é uma ostentação. Porque, Porque assim, ao contrário de nós, eu e você, existem pessoas que vencem o câncer de verdade, que não viram metastáticas. tá, Gente que mas tem câncer de pele, até gente que tem câncer de mama, porque o câncer de mama vira metastático em 30% dos casos. Não é todo mundo sim. que teve câncer de mama que vira Aham. metastático, né? Tá. É, então, eu fico pensando assim, e a gente tem várias colegas e amigas que são câncer primário e não tem metástase, tá tudo bem, Mas assim, olha só. Mas a né? fala, eu venci o câncer, Uhum. tá? Ela remete a quê? A que você, porque eu venci o câncer. Então, eu venci o câncer. A gente não Ah, vence nada, entendi. 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 entendeu? Porque eu não fiz nada Agora eu sozinho. entendi. Tá. Eu não fiz nada sozinho. Eu tive médicos, eu tive preces, eu tive pessoas que me apoiaram, eu tive um mundo inteiro à minha volta para me guiar nesse caminho, para me suportar. Quando eu não conseguia andar, eu tinha que colocar a mão no ombro da minha esposa para caminhar do quarto no banheiro, porque eu não conseguia andar sozinho. Ela me colocava debaixo do chuveiro para eu tomar banho, mas ela tinha que me secar, porque eu não tinha oxigênio para respirar, para secar. Então eu falo com ela assim: eu não venci nada. Eu não. As Entendi. pessoas venceram por mim. Uhum. Tantas Uhum. pessoas vivas aqui que se dedicaram, que cuidaram, que a minha médica que acertou o protocolo, tal, quanto aquelas também que oraram por mim. De vez em Até quando, então não Lúcia, se acha um guerreiro também. Não foi você que lutou. não. Se alguém me Você foi perguntar, o receptor. se alguém É me isso. perguntar assim, o que que você fez para lutar contra o câncer? Eu falei, eu não fiz nada. Nada. Eu não, Foi um médico. a minha esposa me colocava no sofá da sala e eu ficava. Na hora que ela queria, ela ia dali, me tirava, me colocava na cama e eu ficava. Eu não tinha noção de nada do que estava acontecendo. Eu estava cheio de droga. Tomava Uhum. remédio para dor, tomava remédio para enjoo, tomava outro remédio, tomava químio. Eu estava cheio de droga. Eu não dava conta, eu não fiz nada.
Agora você só Então, toma o Olaparibe, você não tem mais dor eu nenhuma, só tomo, não, eu só tomo o Olaparib e o Rivaroxabana de 10 miligramas, um comprimido por dia. por causa das Da tromboses profundas. possibilidade de eu vir a ter uma nova trombose. Tá, Então, é uma entendi. dose só de controle ali e tal, de manutenção que o médico chama, né? Uma dose de Uhum, manutenção. uhum, uhum, Então, assim, se alguém me perguntar assim, o que que você fez para vencer o câncer? Pastor, eu não fiz nada. Eu não, tá? De onde você tirou força? Eu não tirei força de lugar nenhum, as pessoas vieram. Então, como a minha esposa é muito católica, ela chegava aqui e falava comigo assim: ah, o pessoal do Terço dos Homens está orando por você. Eu falei assim: o que que é isso, Terço dos Homens? Eu nem sabia que tinha um grupo de homens que se reunia para rezar o terço na Igreja terço dos Católica. homens, terço dos Aí homens. ela chegava do serviço e falava assim: olha, a fulana mandou esse óleo aqui que o pastor ungiu para você. Que legal. Aí o meu colega que é assim de outra religião, budista, né? Ele fala assim, olha, eu coloquei seu nome lá no livro dos vivos e a gente está sempre orando por você nos nossos encontros. Então, as pessoas fizeram. Aí eu Uhum. falar assim, nossa, eu venci o câncer? Não, eu não Não, venci. E ninguém vence, tá? Ninguém vence. Porque você não vence sozinho. Tá? não. Não é você, não é você. A gente mesmo faz muito pouco, a gente só recebe a medicação, a ajuda das outras pessoas que estão ali à nossa volta, o nosso grupo de amparo ali, de socorro, que está sempre com a gente e tal, e pronto. Por isso que eu acho que essa fala é assim, ela soa para mim como uma coisa assim, ela soa como uma coisa pequena, como uma coisa egoísta, como se eu tivesse feito, Uhum. né? Igual esse padre que falou comigo, né? Deus não faz obra pela metade, não faz milagre pela metade. Assim, naquele momento ele estava fazendo algo por mim ali. Não era eu que estava fazendo, era ele, né? Sim, 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 sim. Entendi. Acho que é isso, Adriano. Tem mais alguma coisa que você quer contar que eu não perguntei? Ah, tem tantas coisas, tantas histórias. A gente deixa para Porque o a gente segundo tem muita encontro. história, né? É, Assim, tem. eu fui caçando as histórias que eu sei que são especiais, Aham. saborosas. Eu nem te fiz Tem uma chorar, ó. história. Tem mais uma história. Tem mais uma Conte, história conte, só para conte. reafirmar como que o universo conspira a favor. Ah, Isso eu contei na última roda de conversa, vou contar para o pessoal aqui. Já tinha 1 ano e 3 meses que eu estava fazendo químio. uhum, Aí eu cheguei para minha oncologista e falei assim: olha, eu estou muito cansado. Meu corpo já estava muito maltratado, porque era ciclos a cada 15 dias e eu não perdi nenhum. Eu fiz 33 ali. Aí eu uhum, falei com ela assim: "Ó, doutor, eu preciso de pelo menos 1 mês de férias. Eu preciso descansar, porque tá difícil." uhum, Ela falou comigo assim: olha, tem jeito não. É químio até o seu corpo aguentar. Não tem jeito. Aí nessa mesma semana, a minha fisioterapeuta ligou para mim e falou assim: Adriano, eu dou aula de cuidados paliativos online para um curso que tem aqui na cidade. Você gostaria de contar a sua história? Eu falei, claro, se é para contar a história, vamos contar. Não tinha nem ideia do livro ainda, nem nada, né? Aí eu fui dar a tal aula. E uhum, quem que era a coordenadora do curso? A minha oncogeneticista. Ela ouviu a minha história e falou assim: Dani, pelo que Adriano falou, existe a possibilidade do câncer dele ser hereditário. E nessa aula eu falei sobre as férias que eu queria. E ela falou com a uhum. Dani assim: e tem a possibilidade dele tirar férias. Pede ele para me ligar. Aí eu Olha que pedi, legal. ela me pediu, ela me passou o telefone, eu liguei, marquei a consulta e em novembro eu começava a tomar o olaparib. E estou em férias até hoje da químio. Então, tá vendo como que quando você se entrega, né, é o que eu Sim. falo assim, que eu aprendi, transforma a sua dor em luz, para que ela possa, o bem, produzir no mundo. Tá? Então, quando a gente transforma a dor em luz, a gente consegue produzir o bem.
e o mundo devolve também para a gente dessa forma. Porque a gente sempre tem duas escolhas, Lúcia. Quando eu recebi o diagnóstico, eu poderia focar toda a minha energia na revolta Sim. ou focar toda a minha energia em reconstruir o que sobrou de mim naquele momento. Eu e a minha esposa, a gente escolheu reconstruir. Foi um caminho fácil? Não. Foi muito difícil. Os 6 primeiros meses da minha vida depois do diagnóstico foram muito difíceis. Literalmente, ela carregou o piano e nós Uhum. escolhemos carregar. A gente nunca brigou com Deus, lamentou, reclamou. A gente relata. Está doendo aqui, está doendo ali. Isso é relato, isso não é reclamação. Não. Eu nunca me revoltei com a minha situação, tá? Então a gente focou, né? A dor não deixou de existir por causa disso. Eu sofri, eu passei mal, tive os sintomas, tive efeito colateral da química, como todo mundo tem. Não mudou só porque eu resolvi seguir por um caminho, Uhum. tá? Uhum. Mas eu pude gastar a minha energia nesse processo. Então a dor que existia em mim, a partir desse caminho que eu escolhi, eu consegui fazer ela se tornar luz e produzir algo no mundo. Eu acho que é isso que me move. Ele te disse que você é um portador de luz? Não. É sim. Eu acho muito interessante, porque você transmite essa delicadeza, essa clareza, e assim, você literalmente acalma o coração. Ah, que bom, fico feliz. Assim, eu te conto isso assim com alegria, porque assim, é tão bom te escutar. Você conta com alegria, você conta com, eu não sei, você transmite um bem-estar para o espírito da gente. Olha, tudo que eu faço é ser sincero. Eu Eu sei, tô eu falando sei com que você você não. daquilo que está cheio o meu coração nesse momento. E meu coração está cheio de uma gratidão por, da gratidão de ter visto a minha filhada chegar correndo, Lúcia. Tem como se revoltar contra a vida? Talvez se eu Não. não tivesse tido o câncer, eu não estaria ali para vê-la chegar correndo. Sim, Eu sim. estaria em outros eventos, em outras coisas, em outros momentos. Eu não ia assim me deleitar com aquele momento, Uhum, uhum. tá? E às vezes a gente ouve muitas vezes algumas pessoas falarem assim: o câncer me fez uma pessoa melhor. Eu nunca tinha entendido essa frase muito bem, achava que era uma coisa meio assim romantizada. Mas depois que eu recebi o diagnóstico, eu posso falar que depois do diagnóstico eu me tornei uma pessoa melhor. Interessante que eu não sei se é exatamente melhor. Eu acho que a gente vira outro, primeira Vira, coisa. vira Aquele outra. anterior lá não existe mais. Parece que é o mesmo, mas não está aí. Eu Sim, costumo aquele falar que que é conhece. ACDC, né? Antes do câncer, depois do Exatamente. câncer. É a CDC, exatamente isso. E eu acho que tem uma coisa que, assim, principalmente eu, depois desse diagnóstico de metástase, eu tenho a sensação que a gente degusta a vida melhor. Uhum. Mais do que ser pessoa melhor, a gente presta uma atenção danada na vida. Você não sabe, quer dizer, você deve saber, né? Muitas pessoas não sabem o que é poder entrar debaixo do chuveiro e sentir a água caindo na cabeça e lavar o corpo inteiro depois de uma sessão de quimioterapia. Que a gente entra com a bolsa de infusão do lado, alguém tem que segurar do fora do Isso box. A eu gente, nunca usei bolsa de infusão, isso eu não eu sei o tive que que é. lavar uma metade só do corpo porque a bolsa estava espetada aqui, não podia molhar, esparadrapo para tudo quanto é lado. Aí na Ah, sexta-feira, quando eu chegava sem a bomba de infusão, eu entrava nossa. debaixo do chuveiro, deixava a água cair e agradecia. E a Eu oxiplatina ficava usa a assim, bomba de infusão ainda por cima. hein? A tua quimioterapia usava bomba de infusão ainda por Ah, cima? eu ia para a clínica na quarta-feira, ficava 6 horas tomando químio.
colocava a bomba de fusão, só tirava na sexta-feira. Ficava Jesus, amigo. 3 dias com ela, porque a medicação tinha que ser ministrada 5 ml por hora, de tão forte que era, Sim, sim, sim. tá? E quando eu É, eu, chegava na sexta-feira sem aquilo, eu fazia uma oração debaixo do chuveiro, agradecendo a Deus por estar ali, deixando a água cair no meu corpo. A pessoa fala assim, nossa, isso é romantizar. Não, isso não é romantizar, isso é experimentar o momento, tá? Então é diferente. não, é muito duro essa coisa de não poder tomar banho por inteiro. Nossa, eu acho que é uma das piores experiências que eu tive na vida. Né? E a gente toma tantos banhos e se esquece de agradecer por eles, né? Sim, sim. E você deprimiu, Adriano? Você tem alguma ajuda psicológica? Você teve nesse período? Não, Não, só quando você não, estava nos cuidados paliativos. não deprimi, tá? Não precisei de nenhuma ajuda psicológica nesse sentido, nem de medicação. Toda químio, né? Todo ciclo de químio, a psicóloga chegava lá, batia um papo com a gente, né? Conversava com o paciente separado, depois conversava com o acompanhante, mas aquela conversa ali de 15 minutinhos para saber como é que tá, tal, mas nunca, né, assim, não foi necessário nenhum acompanhamento mais rigoroso, não. Entendi, entendi. Até porque você tem um apoio, né? Você sempre teve esse círculo de apoio no seu entorno, não? Sempre, sempre tive, tá? A minha rede ali, ela foi bem, eu costumo dizer, tem gente que reclama que não tem rede de apoio, né? E eu Tem costumo gente que dizer não tem que mesmo. não tem. Mas eu digo para essas pessoas o seguinte, que rede de apoio você constrói muito antes de adoecer. Exatamente. É. Você não monta uma rede de apoio depois que você adoece, não. Você tem que estabelecer vínculo com as pessoas quando você está saudável. Porque o dia que você adoecer, esse vínculo vai trazer essas pessoas para perto de você. Deixar para criar vínculo depois que adoece não funciona, não. Isso aí eu sou Não. bem franco, É, mas isso tá? é isso mesmo. Ué. Quem não fez vínculo antes de adoecer, vai ter quem do lado? Ninguém. Ninguém, não tem. Aí você não tem rede de apoio. Aí você deprime, você frustra com a vida, você revolta, você reclama. Entendeu? Eu nunca reclamei da minha situação. Mesmo quando estava lá bem ruinzinho, bem debilitado, eu não reclamava. Mas você se entristeceu. Não, eu me entristeci, eu chorei, eu abracei, entendeu? Eu pedi colo muitas vezes. Eu peço mesmo, eu falava com a minha esposa assim, deixa eu deitar aqui no seu colo um pouquinho que eu estou precisando, só faz um carinho em mim. Eu falo, eu Aham, não tenho vergonha não, eu peço, entendeu? Porque é importante, não só para mim, mas para o meu acompanhante também, para o meu cuidador, para a pessoa que sim. está ali, saber assim, olha, ele está precisando de mim agora, eu vou estar aqui. Entendeu? Olha, o dia que eu vendi a minha bicicleta, eu deitei no colo dela e chorei. Chorei absurdamente, mas eu me revoltei? Não. Eu chorei porque eu sabia que aquele ciclo acabou, eu tinha que viver aquele luto, eu tinha que, de alguma forma, ritualizar aquilo, fechar aquela conta e seguir a vida, tá? Uhum, uhum. Mas é mais ou menos por aí, tá? Eu não identifico, assim, nessa trajetória de 4 anos e meio, nenhum momento de revolta. Tá? Mas de tristeza, de dor, de sofrimento, de lágrimas, isso aí tiver em abundância, tá? Mas de revolta, não. Uma vez, esticando muita prosa, né? Mas uma vez aqui eu estava conversando com a minha fisioterapeuta, ela me fez uma pergunta, porque Hum. vou te contar uma outra historinha rápida. Ela entrou na minha vida de uma forma muito interessante, porque a minha oncologista já a conhecia o trabalho de capelão hospitalar que ela fazia, tal. Aí ligou para ela e falou assim: "Eu preciso que você ajude um paciente meu a morrer." Era você? Assim, era eu. Assim que ela entrou na minha vida, ela veio ajudar um paciente oncológico a morrer, tá? Assim, eu falei com ela assim, depois eu frustrei a sua expectativa, né?
Tá? Acho que Aí, ela falhou. Que bom. aí, numa conversa nossa, né, que ela sabia que eu ia morrer, ela me perguntou assim: se você pudesse voltar atrás, o que que você mudaria na sua vida? Aí eu falei com ela assim: eu não mudaria nada, porque aquele Adriano lá de trás fez as escolhas em função da vida que ele tinha lá atrás. Eu não posso julgar o Adriano de ontem pelo Adriano de hoje. Então eu não mudaria nada. Aí ela ficou surpresa, mas nada, nada. O Adriano de hoje não tem competência para julgar o Adriano de ontem. É a vida que segue. Adriano, você realmente é um exemplo. É exemplar, no melhor sentido. Não, exemplo no sentido assim de que postura interessante. Porque Ah, realmente, como que a Lúcia de anteontem fez as escolhas de anteontem, não de hoje. você fez E as melhores escolhas que deixou. você podia ontem, com as ferramentas que você tinha, com o recurso que você tinha, você escolheu, acabou. Hoje são outros recursos. Você não pode olhar para trás e falar assim, nossa, eu não devia ter feito daquele jeito. E se eu tivesse feito assim? Não Não, vale isso, porque hoje você já é outra pessoa. Os recursos de hoje são diferentes, Lúcia. Não são os de ontem. realmente você é um homem exemplar, de fato. Muito obrigada, doutora Adriano. Vou chamar de novo para você dar outra aula para o povo aqui, Ah, que tá bom. passar aqui por esse humilde canal do YouTube. O Build é um canal que traz um benefício muito grande para todos nós, Lúcia. Você está de Eu tento, parabéns. eu tento. Mas é isso, vai lá. Obrigada, querido, pelo seu Eu que te tempo, agradeço pelo convite, fiquei pela muito sua feliz existência. e espero É que isso. a gente possa continuar nossas conversas, que